eu diminua, ele apareça. Você está ouvindo? Oi, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Você está ouvindo como a gente está começando o programa de hoje, de uma forma diferente? Hoje é dia do quadro Louvor Racional. E aí a gente está começando desde o iníciozinho do programa, louvando a Ele, que é o único digno de toda honra e de toda glória. E hoje a gente tem aqui uma levita do Senhor. Uma moça que poderia ter tido uma vida muito diferente da que ela tem, mas ela escolheu obedecer, ela escolheu servir, ela escolheu a parte certa, a parte boa. Hoje a gente vai contar um pouquinho do testemunho dessa voz maravilhosa, dessa voz que é um presente do Senhor e que tem feito muita gente se encontrar mais, se conectar mais profundamente com o Senhor. Hoje a gente vai contar o testemunho da Jéssica Silva. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus, a paz, Jéssica. Eu imagino que o louvor no céu deve ser algo parecido com isso, Amém. Porque faz com que a gente realmente entre na presença do Senhor, né? A sua voz realmente é um instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém. Que prazer ter você aqui, Jéssica. Ainda mais no dia do quadro Louvor Racional. Quase que não foi assim, né? É verdade. Mas o plano do Senhor era esse. Sinto, graças a Deus. Seja muito bem-vinda e que o que você disser aqui hoje, o que você louvar aqui hoje, possa ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Prazer todo meu, Carol, de estar aqui. Eu agradeço a credibilidade, né, ao meu ministério, a oportunidade de poder compartilhar, né, com o pessoal de casa aí, um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Né? Agradeço muito mesmo a oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esse é o objetivo. Amém. Jéssica, a primeira vez que eu te vi, já tem bastante tempo isso. Verdade. Mas eu lembro que quando a gente olha para você assim hoje, você fala assim, nossa, essa menina nasceu na igreja, ela é assembleiana, nasceu na igreja. Verdade. Essa foi a primeira impressão que eu tive de você. E agora, conhecendo um pouquinho mais da sua história, até para poder contar aqui para as outras pessoas, eu vi que não é bem assim, né? Não. A sua vida foi transformada pelo Senhor. Verdade. Mas, como o Senhor mesmo fala na palavra, Ele não prometeu que seria fácil, né? E nem disse que os dias maus não viriam. E você também teve os dias maus, né? Como foi a sua conversão? Como que foi? Olha, na realidade, como você disse, eu não nasci num lar evangélico, né? Não tive esse privilégio, porque é um privilégio, né, para quem pode nascer já dentro da casa do Senhor, já nos caminhos do Senhor. Mas eu não nasci, e quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai veio a converter a Jesus. E meu pai converteu de verdade. Pensa no homem de Deus, é meu pai. Glória a Deus. É um homem de Deus mesmo, temente ao Senhor. Então ele converteu de verdade. E mediante a isso, nós mesmo criança, que eu tenho mais uma irmã, já começou a nos encaminhar para a igreja. Então ele começou a me levar com ele, já com 9 anos. Começou a me apresentar a Jesus, né? É uma idade muito, como diz, é pouca idade para a gente começar, para a gente entender realmente, para a gente converter, como você disse, né? Sim. Converter, aquela coisa, o coração, né? Se abrir realmente para o Senhor, entender quem é o Senhor. A grandeza de Deus, né? Então com essa idade é muito difícil. Mas ali nessa idade eu já comecei a conhecer Jesus, a conhecer o ambiente da igreja, né? A aprender o que é cultuar, o que é estar na casa do Senhor. Isso eu comecei a aprender, a saber que Ele é o único Senhor, né, da minha vida. Isso eu comecei a aprender nessa idade. Então, dentro dessa idade, dos 9 até os 15 anos, eu estava na casa do Senhor. Eu sempre me identifiquei muito com a música. Meu pai me conta que quando eu era bem novinha nessa idade, que eu não me lembro muito, que é uma idade, né, difícil pra gente recordar de tudo, ele me fala que na igreja, sempre quando alguém ia louvar, que eu ficava com o meu dedinho balançando. Olha. Ele falou que aquilo chamava muita atenção dele. Sempre que alguém ia cantar, sempre que tinha louvor na igreja, eu estava ali com o meu dedinho, como se fosse um maestro. Ele falou que ele não entendia aquilo, nem eu compreendia, né? O Senhor sabia que já era o Senhor evidenciando o que o Senhor tinha na frente para minha vida. Sim. E eu sempre amei muito a música. Era o momento que eu parava a bagunça, a correria para poder focar, era a hora do louvor.
sempre fui muito atraída pela canção, pela música, né? Então, eu lembro que depois eu fui para essa igreja onde eu estou hoje, que na realidade foi aí onde eu realmente me alicercei no Senhor, a Igreja Cordeiro de Deus. Aí que eu realmente comecei os meus passos mais firmes com Deus. E eu lembro que lá tinha o conjunto das crianças, eu sempre participava, eu sempre liderava no conjunto, sabe? Porque eu sempre amei cantar, eu já ensaiava para cantar sozinha. Eu lembro que na época não tínhamos hoje, como temos hoje DVD, né, para poder cantar, não tinha, era uma dificuldade, então a gente cantava na voz mesmo, mas eu sempre me empenhava muito para louvar, eu sempre amei o louvor, mas eu ainda não imaginava o ministério que Deus tinha para mim, que Deus tinha aí essa voz para me dar, né, que eu tenho hoje, eu ainda não tinha essa noção. Amém. E Jéssica, quando você foi crescendo dentro da igreja, mas houve um momento que as coisas mudaram, né? Como foi isso? Qual foi esse momento? Adolescência. Adolescência é difícil, né? Adolescência é difícil, né? É muito difícil. Como foi essa... Na realidade, quando eu fiz por volta dos 15 anos, né? Aquela fase de rebeldia, né? Rebeldia, a gente fica rebelde com os pais, rebelde dentro de casa, começa a ser atraído pelas coisas do mundo, né? Que foi o meu caso, eu comecei a ser atraída pelas influências do mundo, né? Pelas coisas que o mundo oferecia. É aquela idade que você quer extravasar nas vestes e tudo. Você quer conhecer o que as suas amigas conhecem, o que as suas colegas conhecem, né? E como assim, eu não nasci no lar cristão, mas muito novinha eu já estava na igreja, então eu não participei quase nada do mundo. Então veio essa curiosidade, essa vontade de querer participar das coisas do mundo. Que é algo normal e ao mesmo tempo é alguma coisa que a gente... Por exemplo, eu que tenho 2 filhas, eu fico preocupada com isso, porque elas já estão na igreja desde pequenininhas. E eu falo, Senhor, me dá sabedoria para direcionar. É verdade. Porque, infelizmente, quando a gente chega nessa idade, muitas vezes, como diz o pai, já não tem mais o controle que gostaria de ter. Verdade. Né? Meu pai sempre me instruiu muito bem na casa do Senhor, nos caminhos de Deus. Nessa minha fase difícil de rebeldia, eu confesso que eu estava muito rebelde. Muito rebelde. Eu lembro que foi até uma fase que teve aquele RBD, parece que aquilo veio com uma influência muito grande sobre mim. Sério, eu fiquei muito rebelde, eu queria imitar, eu queria fazer, e quando eu assustei eu já estava fora da igreja. Já não estava mais nos caminhos do Senhor, já não ia mais para a igreja, não queria ir mais, não queria louvar. E comecei então a ir para o mundo, a praticar as coisas do mundo. Como eu sempre gostei muito da música, eu fui para o mundo e eu comecei a me envolver com a música secular. Dançava axé, dançava forró, dançava demais. Só a graça. Eu comecei a me envolver muito com as coisas do mundo. Graças a Deus, bebida, droga, essas coisas nunca. Porque é aquilo que a Bíblia diz. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Porque depois ele não vai se desviar. Por mais que eu saí um pouco do foco do caminho, a minha mente, o meu coração estava sempre ligado no que eu aprendi. Então eu sabia até onde eu podia ir. Mesmo fazendo as coisas que não eram agradáveis ao Senhor, eu era limitada a fazer. Porque tinha um temor que foi plantado no processo, no momento que eu estava na igreja, que foi me ensinado. Então, eu sempre era limitada naquilo que eu ia fazer. Mas eu acabei, sim, afastando dos caminhos do Senhor. Fiquei uns 3 anos fora dos caminhos do Senhor. Dos 3 a 4 anos. Dos 15 aos 18 anos. E foi onde eu conheci meu esposo. Bênção de Deus na minha vida. Graças a Deus. E eu sei que acredito muito que foi o canal de Deus para me trazer de volta para a casa do Senhor. Porque eu conheci ele, a gente começou a namorar. Ele era evangélico também? Não, também não. E eu ganhei ele para Jesus. Glória a Deus. Porque isso é raro, porque a gente pensa assim, não, que eu vou casar com alguém do mundo, ele vai converter, só que não, a maioria das vezes não acontece. Não. E é tão engraçado falar isso que eu me recordo de algo que, igual ele não servia ao Senhor. E eu também não estava nos caminhos do Senhor. Mas sempre que nós dois nos encontrávamos para namorar, eu lembro que muitas vezes eu pegava a Bíblia e pregava para ele. E não estando nos caminhos do Senhor. Mas como eu disse, né, o coração tinha a palavra de Deus. Sim. A semente caiu no solo fértil, né? Caiu. Por mais que eu não estava tendo forças, né, vamos dizer, físicas, para conseguir ficar na presença de Deus, mas por dentro, né, a alma, o espírito estava alicerçado na palavra. E eu pregava para ele. E nesse processo, ele se converteu. Glória a Deus. E aí, né, como diz, quando a gente está no mundo, a gente, né, infelizmente a gente vacila muito, eu acabei engravidando.
E aí a gente casou, e devido a isso, ele foi até para os caminhos do Senhor primeiro do que eu. Vocês se casaram com quantos anos? Eu casei com 17 anos, novinha. Você é novinha, né, Jéssica? Hoje você tem quantos anos? 25. Olha, ai, graças a Deus. Glória a Deus. É verdade. Mas eu casei com 17 anos, eu estava estudando ainda, estava na escola, então a gente vê aí também um pouquinho das consequências, né? Pisar lá fora, há consequência. Sair dos caminhos do Senhor gera consequência. Eu até gostaria de ressaltar isso aqui para quem está em casa, você adolescente, né? Que talvez aí também está vivendo uma fase um pouco rebelde, com vontade de conhecer o mundo, com vontade de pisar lá fora, de viver um pouquinho do que o mundo está oferecendo. Eu, por experiência do que eu já passei, eu te instruo a não ir. É melhor os caminhos do Senhor. É melhor não viver a consequência dos seus atos lá fora. Porque a consequência, ela vem. E veio sobre a minha vida também. Eu não digo que foi uma consequência ruim, mas é uma consequência. Engravidar nova, casar nova, sem uma preparação, né? Porque nós não tivemos, foi tudo numa dificuldade. Mas graças a Deus, Deus tinha os seus planos, né? E mediante a esses planos, tudo foi chegando ao seu devido lugar. E foi com 19 anos que eu voltei para o Senhor. 19 anos eu levantei a minha mão e voltei para Jesus fielmente. E aí você voltou totalmente diferente, com uma bagagem totalmente diferente, porque você saiu da presença do Senhor uma menina e voltou uma mulher, mãe de família, com uma casa para cuidar, com muitas responsabilidades, com uma vida totalmente diferente, né? E como que foi essa volta, Jéssica? Porque eu nunca me desviei. Mas também eu acho que eu não converti quando eu achei, não, sabe? Eu acho que eu converti bem depois. Então, eu acho que essa volta não deve ser fácil, né? Não deve ser algo assim, sem dor, infelizmente. Não que tenha que ter a dor, mas a dor é mais nossa do que do Senhor mesmo, porque Ele já te perdoou, Ele te aceita do jeito que você está, né? Isso. Mas a dor é nossa, é a gente que busca essa dor, né? É verdade. É verdade. É igual como eu disse, né? Vem as consequências dos atos, né? E quando você sai dos caminhos do Senhor, igual a gente sabe que é a gente que afasta dele, né? Não é ele que afasta de nós. O Senhor nunca afasta de nós. Sempre é nós que nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos, é como você disse, vem a dor, vem o sofrimento, porque o homem só pode ser feliz, só pode ter alegria, paz com o Senhor. Sem o Senhor é impossível. É impossível. Então, quando eu voltei para o Senhor, houve também ali um processo. Houve um processo. Porque não é só, né, voltei hoje e amanhã estou cheio do Espírito Santo, tá, não. A gente demora, não sei, você se converteu lá aos 20 anos, 30 anos, a gente demora 30 anos avacalhando o negócio, depois quer que Deus conserta tudo em um dia, né? Verdade. Eu acredito que eu me converti mesmo com 20 anos. Glória a Deus. Porque eu falo, estar na igreja, participar dos cultos, ir à casa do Senhor não é sinal de conversão. Não mesmo. Não é. Não. O se converter é quando você entende que você não pode viver sem Ele. Quando você entende isso, quando você é consciente disso, que não tem como viver sem o Senhor, que não dá para ficar longe dele, que não dá para pensar em outra coisa a não ser nele, que não dá para viver outra coisa que não seja os planos dele, isso para mim é conversão. E aí, quando você entendeu que não dava para ser sem ele, que não dava para continuar sem ele, foi aí que a sua vida começou a mudar? Foi aí que ele te deu o seu ministério? Foi aí que o Senhor começou a estabelecer na minha vida o querer dele. Glória a Deus. Né? Aquilo que eu disse que lá atrás ele começava a evidenciar, né, com alguns sinais, agora o Senhor começou a concretizar na minha vida. Essa voz que hoje eu tenho, eu não tinha, aí ela veio, o Senhor foi acrescentando aos pouquinhos, porque Deus trabalha assim, devagar. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Nossa, Senhor, então ainda tem esperança. Amém. Jéssica, a gente vai fazer um pequeno intervalo, é bem rapidinho, e a gente volta para contar como que Deus transformou essa voz, como que Deus colocou o ministério que a Jéssica tem hoje na vida dela. É rapidinho.
Por esta prova eu não choro mais, eu vou recomeçar. Pois o oleiro sabe o que faz, então vou adorar. Eu sirvo um Deus que tudo é capaz, minha vitória eu vou cantar. Tirei a minha harpa do salgueiro, é hoje que eu canto um novo hino. Já passou o tempo do cativeiro, findou a minha noite de desespero. Pra mim um novo dia vem surgindo. Já não sou como quem sonha na Babilônia. Minha realidade é Jerusalém. Eliminei da mente aquilo que não soma, e quem na minha prova causou minha insônia, confesso que eu já perdoei também. No recomeço de Deus, no recomeço de Deus, eu vou cantar o canto de Sião, rimando sonhos meus. No recomeço de Deus, no recomeço de Deus, vou me levantar e eu vou adorar o Deus dos Hebreus. No recomeço de Deus, no recomeço de Deus, eu vou viver cada detalhe do que Ele prometeu. No recomeço de Deus, no recomeço de Deus, vai se cumprir tudo que até aqui não aconteceu. Oh, não! Por esta prova eu não choro mais, eu vou recomeçar. Pois o oleiro sabe o que faz, então vou adorar. Glória a Deus. Que lindo. Nossa, Jéssica, é muito bonita. A letra é bonita, a sua voz é maravilhosa. É uma bênção. E esse é o seu ministério, né? Louvar e adorar, engrandecer o nome do Senhor através da música. E como que o Senhor te entregou esse ministério? Foi quando você realmente entendeu que sem Ele não dava. É verdade. Quando eu realmente me converti ao Senhor, eu me lembro, assim, até, como diz, deixar de... Porque a gente está aqui com um propósito, né? De deixar para as pessoas um legado, uma mensagem. Então eu até gostaria de deixar, principalmente para quem tem ministério como eu de louvor, o princípio é a oração. A oração é a chave. Porque eu lembro que meu pai me instruía muito na oração. Minha filha, você precisa de orar. Você precisa de orar. Para haver crescimento tem que ter oração. Você precisa de orar para você crescer no seu ministério, senão não haverá crescimento. Né? Meu pai sempre me instruindo e eu sempre fugindo da oração. Sempre fugindo da oração. Porque todo mundo foge, né? Infelizmente, é a parte que todo mundo foge. Mas até que teve um dia que eu decidi dar ouvido ao meu pai e começar a buscar a oração. Buscar Deus em oração. E comecei a orar incessantemente. Então, nisso aí, minha vida mudou. A unção de Deus veio, a presença do Senhor, a voz melhorou, os convites começaram a surgir, as oportunidades a aparecer. Eu comecei, né, louva aqui, louva ali, só foi crescendo. Foi tomando uma proporção grande, graças a Deus. Né, aqui na cidade eu sou bem conhecida, já caminhei muito aqui nas igrejas, já fui em outras igrejas também, né, em outras cidades, fora daqui, graças a Deus. Então foi aí que Deus começou a estabelecer. E o que é, Jéssica, ter um ministério? O que é louvar ao Senhor? Porque às vezes a gente... Como é que é? Quando você está ali no altar mesmo, entendeu? Você se entrega totalmente, você tem controle do que você está fazendo. Como que é ter um ministério? Como é que é ser chamado para louvar e adorar o nome do Senhor? É uma grande responsabilidade. Acho que é a primeira palavra para definir responsabilidade. Porque eu estou ali, né, adorando ao Senhor. Igual o levita, a missão dele é levar a presença de Deus através da adoração, através do louvor, através das canções. Então é uma missão de grande responsabilidade. Então eu particularmente, eu entendo que eu não posso subir no altar de qualquer maneira. Eu não posso ir louvar ao Senhor de qualquer maneira.
eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Eu preciso ter um momento com Ele para me subir no altar e realmente fazer a diferença. Realmente adorá-lo, né, como Ele é digno, como Ele merece. Porque a Bíblia diz que sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer exatamente nada. Que o executar é dele. Os desejos são nossos, mas é Ele que executa. Nem louvar e adorar o Senhor eu consigo sem a presença dele. Sem o Espírito Santo ninguém consegue. Então, quando eu subo no altar, a primeira coisa que eu peço ao Senhor, é: Espírito Santo, toma a minha vida, toma a minha boca para louvar ao Senhor. Me ensina como adorá-lo. Me ensina como entrar na presença do Santo dos Santos. Porque é só o Espírito Santo. De nós mesmos nós não conseguimos. Então é assim que eu administro meu ministério, buscando sempre a direção do Espírito Santo. Hoje você tem o quê? 5 anos de ministério? 5 4 anos? Isso. 5 anos. E como é que foi essa trajetória, essa caminhada? Porque não é fácil ter... Todo mundo quer ser chamado, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas quando o chamado vem e o peso desse chamado é muito grande, não é todo muge que fica, né? Não é todo mundo que quer continuar. Não. Como você disse, é pesado, é árduo. Essa caminhada... todo ministério, para mim, qualquer pessoa que exerce um ofício na casa de Deus, ele passa por um processo árduo, um processo difícil. Mas eu acredito que o ministério do louvor ele é muito perseguido. Porque, como diz, por experiência própria, é uma caminhada muito difícil. Por quê? Porque quando a gente recebe de Deus, né, esse ministério, esse dom de louvar, automaticamente vem junto os sonhos. Nós começamos a sonhar e projetar em cima do que Deus tem nos dado. Né? Em cima das promessas. Em cima também, das promessas, né, de Deus. A primeira vez que eu ouvi o Senhor falar comigo que o Senhor me daria um CD é quando eu era criança. Acredito que eu tinha por volta de 10 anos. Eu nem fiz muita conta daquilo, porque você nem imagina. Então, automaticamente, conforme foi vindo a minha caminhada, isso começou a crescer muito no meu coração. O sonho de adquirir um CD. Né? Acho que todo cantor, todo levita tem esse sonho. Então, junto com a responsabilidade do ministério e junto com o sonho que você tem, acaba que isso te traz muito sofrimento. Porque enquanto você não consegue apalpar, enquanto você não consegue enxergar, ver, tomar posse daquilo que você tem almejado, a gente sofre. A gente sofre, né? A gente passa por diversas situações, humilhações. Que eu já passei. Gente sofre por não entender que o tempo de Deus é diferente, né? Muitas vezes você está ali firme na presença, você está obedecendo, você está fazendo o que Deus te manda. E aí, alguma pessoa do seu lado que é, às vezes, menos espiritual do que você, menos dedicada do que você, menos, não sei, na sua visão, às vezes nem é nada, mas na visão da gente, aquela pessoa é menos do que a gente de alguma forma, aquela pessoa vai e recebe uma graça, aquela pessoa recebe a aliança do Senhor com ela, recebe o arco-íris ali, igual o Senhor fez com Noé, e aí a gente fica, meu Deus, mas por que fulano gravou um CD e eu tô aqui ainda não? Senhor, por que o ministério dela tá bombando e o meu tá aqui, tá passando cada perrengue? Verdade. A nossa parte carne não deixa muitas vezes a gente entender que o plano de Deus para nossa vida é para nossa vida, o plano de Deus para a vida do fulano é pro fulano, e às vezes a gente não entende isso. Mistura isso, né? Verdade. E assim, a gente até sofre muito também, eu até acredito que é algo que particularmente eu sofro muito nessa minha caminhada, é justamente as pessoas que estão de fora não acreditar. Né? A gente sofre muito isso, as pessoas não acreditam nas promessas que Deus tem para a nossa vida, para os sonhos de Deus para a nossa vida, que eu até ouvi você falando outro dia a respeito disso, né? Dos sonhos que Deus coloca em nosso coração. Porque às vezes a gente até pensa que é um sonho meu. Nossa. Eu já pensei que era um sonho meu, ter um CD, crescer, né, no ministério, mas não é um sonho meu. Eu pude entender que é um sonho de Deus para minha vida. Porque eu já tentei... Com a força do seu braço. Já tentei sair fora, mas não consigo. É mais forte. É muito mais forte. Então, quando Deus coloca esse sonho, você não consegue sair fora. É verdade. A gente simplesmente não consegue desistir, não. né? Do centro da vontade de Deus, ninguém sai. É verdade. Só o Senhor sabe o quanto eu já tentei desistir. Então, não adianta. Quando Ele tem um projeto estabelecido para a nossa vida, um propósito, a Bíblia diz, né, que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrados. E realmente não pode. Por mais que você tenta se esquivar, já até deixo aí para quem tem ministério, não tente se esquivar, que é até pior. A gente tentar sair é pior. É melhor permanecer, perseverar e crer. Eu acho que o mais importante, Carol, é crer. Crer nas promessas de Deus. Saber em quem você tem crido. Saber em quem te prometeu. Porque quando você tem essa certeza do Deus que te prometeu,
você tem força para continuar a caminhada, mesmo que ela seja árdua, mesmo que muitos vão te dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Mesmo que você encontre pessoas para expor para você que você não tem, que as portas estão fechadas para você, porque a gente passa muito isso. Tem pessoas, parece que ela tem o prazer de colocar para você, você não tem. Vou trazer alguém de BH. Você não pode. Isso. Então, assim, quando você crê no Deus que te prometeu, essas coisas ficam em segundo lugar. Elas não se tornam prioridade na sua vida. E sim a fé em Deus que vai acontecer. Então, eu tenho caminhado por fé, não por vista. E esses 5 anos, Jéssica, porque, como você mesma falou, não foram fáceis. Quando começou? Você lembra, assim, do primeiro convite, da primeira ministração? Porque hoje você é uma pessoa conhecida na cidade. A gente abre o Facebook e vê lá, tal igreja a Jéssica vai estar segunda, na outra ela vai estar terça, na outra ela vai estar quarta. Tem, principalmente em cultos de mulheres, né? Verdade. Eu vejo que você está sempre lá no Novo Tempo, tem algumas igrejas que você tá sempre, e são muitas, não são poucas, né? Não, graças Mas a Deus. até chegar aí, não foi fácil, né? Como diz, já fui louvar em lugares que muitas pessoas não querem ir, porque às vezes as pessoas chegam a um ponto do ministério, infelizmente, né, é doído isso, que há certas igrejas, há certos lugares que você não quer mais ir. Eu fico muitas vezes até constrangida, porque infelizmente é algo que acabou se estabelecendo. Muitas vezes alguém vem me convidar e ele tem a preocupação de me falar quantas pessoas vai ter na igreja e tal. Eu falo, não, irmão, isso não é problema. Se tiver pouca gente... Não, tô lá. O importante é saber a casa de Deus, é fazer a obra. Então vamos lá, amém. Vamos lá. Só que infelizmente acaba que se estabeleceu isso, né? Então as pessoas já ficam até constrangidas de convidar alguém, com medo da pessoa saber que ali vai ter pouquinho e a pessoa não vai querer ir. Não vai querer louvar. Não, no começo mesmo lá da caminhada, eu fui louvar em lugar. Gente, eu já viajei, Carol, 3 horas para louvar para 10 pessoas. Mais de 3 horas de viagem. Quando eu cheguei, tinha 10 pessoas. Mas eu louvei na mesma intensidade que eu louvaria em qualquer outro lugar. Então, a caminhada até chegar aqui hoje nos convites, né, maiores, igrejas maiores, foi igrejas pequenininhas, pouco conhecidas, cultos normais, né? E eu fui indo, e assim o Senhor foi trazendo o crescimento, porque é assim que começa, né? Mas eu acho que o importante é a gente não se esquecer da raiz. E se eu hoje que eu já vou numa igreja maior, se eu receber um convite de uma igreja menor, eu vou assim mesmo. Até porque a minha congregação é uma igreja pequena, mas graças a Deus é lá que eu fui moldada, lapidada e sou o que sou hoje. Glória a Deus. Então, a Jéssica que louva para 10 pessoas é a mesma que vai louvar daqui a um tempinho para 5.000. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, eu creio. Jéssica, quais são os planos? Tem coisa nova chegando por aí? Quais são os planos da Jéssica? O que a gente vai poder ver daqui a pouquinho? Os meus planos, né, muito em breve gravar o meu CD. Porque pelo decorrer da caminhada do ministério, né, como você disse, pelas pessoas me conhecerem, as pessoas até questionam muito isso. E o CD? Cadê o CD? Irmã precisa ter um CD? Irmã, já teve muitos lugares de eu ir as pessoas me esperar para comprar meu CD e eu não tenho ainda esse trabalho para fornecer. Então, o meu plano é muito em breve o meu CD. Este é o meu plano. Mas a Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus, né? E aquilo que você disse, o tempo do Senhor. Eu ganhei esse ano, né, para a glória de Deus, eu consegui gravar um single, né, que foi essa canção que eu acabei de cantar no Recomeço de Deus. Para quem não tem muita intimidade com esse mundo da música, o que é um single? É uma canção, uma música, né, inédita, e eu consegui gravar esse ano para a glória de Deus. E o Senhor trouxe algo ao meu coração esses dias, sabe, Carol? O Espírito Santo falou fortemente comigo, falou, filha, Davi, quando foi vencer Golias, ele pegou 5 pedras. Só que ele venceu apenas com uma. Então, uma é o suficiente. Você só precisa de uma música. Que máximo, a gente até arrepia, né? O Senhor colocou isso no meu coração. Uma é o suficiente. Davi pegou 5, mas a vitória veio em uma. Glória a Deus. Na qualidade daquela pedra que ele tacou. E principalmente, ele falou, é no nome do Senhor. Então o Senhor colocou isso no meu coração, para mim não desesperar nem preocupar muito na questão do CD. Porque uma na mão dele é o suficiente. É verdade.
Então, graças a Deus, Deus, né, me concedeu essa canção e, né, vou agora empenhar em divulgá-la, né, em louvar e crendo no que o Senhor tem para fazer através dela, que eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas. E eu creio em nome de Jesus que em breve também o CD estará na minha mão, em nome de Jesus. Eu acredito muito nisso. Eu até ganhei esse ano. Eu participei de um jantar e eu ganhei a gravação do meu CD. Glória a Deus. É. O Senhor havia falado comigo, o Senhor me daria. Mas a gente tem que examinar muito, Carol, buscar muito discernimento de Deus, que nem tudo que parece é. Verdade. E eu quero deixar isso também para os que estão me ouvindo, né, igual para quem tem ministério. Nunca ir com muita euforia. Nem tudo que parece é. Buscar um discernimento maior, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor é mais alto que os nossos. Nós, muitas vezes, na sede, na ansiedade de adquirir, a primeira coisa que vem, a gente já se encanta e acha que é aquilo ali, é o que Deus tem para mim. Às vezes Deus está olhando e falando, não, filho, eu tenho maior. Não é muito maior, não é isso não. É muito maior, porque eu creio num Deus que faz coisas grandes. Nosso Deus é grande. Então eu creio que Ele faz coisas grandes, Ele tem coisas grandes para dar. Então, assim, particularmente, eu sentia no meu coração que ainda não seria esse o momento. Mesmo que eu ganhei, eu senti isso no meu coração. O Senhor, Ele trouxe isso ao meu coração, então está nas mãos do Senhor. Se for, de fato, da vontade de Deus, esse momento, muito em breve já estará aí, porque eu ganhei a gravação. Mas, se realmente, como se o Senhor está preparando algo maior, está na mão dele. Está na mão dele. Eu vou esperar. Eu vou esperar no Senhor. Glória a Deus. Jéssica, eu queria pedir agora que você desse uma palavra pequenininha, 1 minuto, 2 minutos. O que o Senhor colocar no seu coração? Ou uma oração, uma palavra para as pessoas que estão em casa, principalmente para aqueles que têm um ministério, que seja de louvor ou não, mas que tem uma promessa do Senhor e muitas vezes é difícil acreditar nessa promessa, né? É verdade. Então que você deixe uma palavra para essas pessoas. Você que está em casa, você vai poder assistir depois o testemunho da Jéssica no portal da Revista Aliança, www.revistaaliança.com.br. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser, você vai poder compartilhar com outras pessoas também. E aí, Jéssica, eu queria que você fizesse essa oração. E para ficar na cabeça das pessoas, a gente pode encerrar com essa música de novo? Amém, com certeza. Pode então, sim. Fica na liberdade. Amém. Eu já quero aproveitar e agradecer, Carol, a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer muito grande. Eu é que agradeço. Você é uma pessoa extraordinária. Oh. Gostei muito de te conhecer e é uma pessoa de Deus, uma pessoa amiga. Que Deus continue abençoando seu ministério. Amém. Que Deus continue te honrando. Como eu disse aqui, eu sei que Deus tem coisas grandes, maiores para sua vida também. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Continua, persevera, continua no centro da vontade do Senhor, tá? Mesmo quando vier a vontade de sair, não saia não, permaneça. Porque a gente recebe quando está no centro da vontade do Senhor. E eu quero deixar para as pessoas que estão em casa, você que tem um ministério, né, como eu, o Ministério do Louvor, ou talvez da Palavra, você que está iniciando, é um processo árduo, é um processo difícil, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, então nós que servimos ao Senhor passamos por aflições, passamos por dificuldades, por provações. A caminhada ministerial não é fácil. Chegar ao objetivo, né, que você tem desejado não é fácil, é difícil. Mas eu quero te dizer que o segredo está em confiar no Deus que te prometeu. Você precisa ter a consciência e a convicção no seu coração que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Eu acho que esse é o segredo, esse tem sido o segredo na minha vida para me vencer. Para me continuar a caminhada, continuar perseverando, é saber no Deus que eu tenho crido, que Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E os caminhos dele não são os nossos. Nós precisamos entender isso, né? Os caminhos dele não é o nosso. Talvez você pense que por este caminho vai dar certo, mas o caminho que Deus tem para você é outro. Então, continue no caminho, persevere, continue fazendo o melhor para o Senhor. Acho que esse é o segredo também, fazer o melhor para o Senhor, porque a Bíblia diz que nenhum trabalho no Senhor é vão. Nada do que nós fazemos para o Senhor é em vão. Então faça sempre para o Senhor. Não faça para o homem, não faça para agradar o homem, não faça por você. Faça para o Senhor, que te haverá uma grande recompensa do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para as pessoas que estão em casa. Que Deus abençoe a tua vida. E eu gostaria então de deixar um pedacinho da canção, né, que o Senhor me deu no recomeço de Deus. E eu acredito que, assim como na minha vida, na sua vida também, Deus tem um recomeço para você. Amém?
Porque muitas vezes nós tentamos recomeçar de nós mesmos e fracassamos. Mas quando é Deus que recomeça, não há fracasso, a vitória é certa. Amém. Amém? Eu creio. Então vamos deixar? Então vamos lá. Não, por esta prova eu não choro mais, eu vou recomeçar. Pois o oleiro sabe o que faz, então vou adorar. Eu sirvo um Deus que tudo é capaz, minha vitória eu vou cantar. Oh, não, o meu passado não me rege mais, eu vou recomeçar. O meu futuro agora é de paz, então vou adorar. Eu tenho um Deus que me promete e faz, Ele vai me ajudar. Minha vitória eu vou cantar. Glória a Deus. Amém. A gente volta já já com o quadro Louvor Racional. Olá, pessoal! Estamos de volta com o quadro Louvor Racional com o Pastor Lucas. E hoje vai ser um quadro diferente. Você está acostumado a ele começar sempre com um louvor, uma musiquinha mais leve, uma adoração mais leve. Hoje não vai ser nada leve. Oi, pastor! A paz! Paz, Senhor, Carol. Paz, pessoal. Tudo na bênção. Eu espero que vocês estejam na graça. Porque nós aqui estamos, né? Sim. Graças a Deus, né? Louvando e bendizendo o nome do Senhor sempre. E hoje falando sobre um assunto meio polêmico, o título de Levita, né? Que nós temos aí, que o pessoal aí pegou e adotou esse título aí para quem é do Ministério de Louvor. Mas será que o Ministério de Louvor é um ministério de levitas? Por si só já qualifica? Sim, será? Há pouco tempo atrás ouvi um rapaz dizendo para mim, agora eu fui consagrado. Sério? A quê? Fui consagrado a levita. Eu, eita, que coisa boa, hein? Mas será que a pessoa tem noção do que é ser levita? De onde veio esse termo? E a que se aplica isso? Vamos começar a conhecer sobre isso então, né? Então, muito simples. Na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, o Senhor escolhe a tribo de Levi para cuidar da Arca da Aliança. Espera aí, levitas, tem alguma coisa a ver. Uma das 12 tribos. Na verdade, a tribo de Levi, né, ela foi escolhida porque foi a tribo que, eu não sei se vocês se lembram, mas naquele momento em que os israelitas de repente construíram ali um Deus, né, feito de ouro, um bezerro de ouro, e Moisés estava onde? No monte, recebendo ali as placas, né, com os mandamentos. O que aconteceu? Quando Moisés desceu, nossa, Deus queria acabar com todo mundo, né? Moisés ergueu a mão e ergueu a voz e disse, olha, quem for de Deus vem aqui à frente. Quem foi? A tribo de Levi. Então a tribo de Levi, a partir daquele momento, ela foi escolhida para cuidar da Arca da Aliança. Olha só que coisa maravilhosa, cuidar do templo. E o termo levita vem da tribo de Levi. Então não é necessariamente o fato de eu ser músico, necessariamente o fato de eu cantar, né, que eu sou levita. Não. Não tem nada a ver com isso. E na verdade a tribo de Levi fazia o quê? Ela servia. É mais complicado, né? Você está entendendo? Então, na verdade, eu poderia dizer que eu que estou cantando, eu sou servo. Sairia muito mais bonito, na verdade, e também muito mais correto, porque afinal de contas eu não sou da tribo de Levi. Sim. Eu não sou da família de Levi. Nós viemos, né, o mundo veio progredindo, a situação veio acontecendo,
são diversas e diversas pessoas, diversas raças, nações e assim por diante. Então, na verdade, todo aquele que é chamado de levita, na verdade, deveria ser chamado de servo. Então, vamos lá, vamos classificar os levitas? Se eu fosse classificar os levitas hoje, chamando-os de servo, eu diria que o porteiro é um servo. E é um levita, vamos dizer assim, vamos usar esse termo levita para as pessoas entenderem. O porteiro é um servo. As pessoas que estão ali dentro da igreja são servas. A pessoa que limpa a igreja é um servo. Né? A pessoa que vai lá e faz o serviço sujo da igreja, né? Como se diz, vamos lavar aquilo que ninguém gosta de lavar. Uhum. Banheiro, não sei o que lá, é servo. Ele serve a Deus. Então, o pastor é um servo. Os ministros são servos. Músico, guitarrista, tecladista, contrabaixista, baterista, se na sua igreja tiver instrumentos de sopro, se na sua igreja tiver violinista e assim por diante, e vocalistas e back vocal são servos. Todos são servos. Agora, uma coisa interessante, que quando Davi, no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, chega para dar uma contada nos levitas, para ver e fazer separação deles, olha só como ele faz a situação. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 3. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e contados por cabeça e por homem eram 38.000. Desses, 24.000 eram colocados a serviço do templo. 6.000 eram escribas e juízes. 5.400 eram porteiros. E 4.000 celebrarem ao Senhor, foram escolhidos para celebrarem ao Senhor com louvor ou instrumentos. Então, dos 38.000 levitas, porque eram levitas autênticos, né? Sim, 4.000 era do louvor. Basiquinho, né? É um número bem pequeno, né? Sim, proporcionalmente, né? Proporcionalmente ao 38.000, né? E uma coisa interessante é que todo mundo acha que pode ser levita. É mesmo. Eu não posso ser levita. Até eu acho. Né? Agora eu vou dizer por que da minha questão aqui. Porque, na verdade, é engraçado que eles tinham de 30 anos para cima. Você vê que há uma responsabilidade. Uma maturidade espiritual, talvez, né? Sim. Maturidade espiritual, aquela questão de não, eu sei a minha responsabilidade, o que o Senhor me colocou para fazer. Aí hoje uma criança de 15, uma criança de 14 anos, eu quero ser levita, eu quero ser servo, eu quero cantar. Então, você pode cantar, você pode receber uma oportunidade na sua igreja, você pode cantar. Não é errado você cantar, me entenda bem, não é errado você cantar na sua igreja. Você pode cantar, mas você não tem a maturidade para saber o que é ser um servo músico na casa do Senhor. A responsabilidade disso. A responsabilidade que isso engloba. E engraçado que eu fico olhando os servos músicos na casa do Senhor. Eu gostaria de perguntar para você se você realmente serve a Deus. E se você realmente serve a Deus, eu quero colocar para você alguns aspectos. Vamos lá, você é o cara ou a moça que serve a Deus só na hora de cantar? Ou você é a pessoa que pega no batente com seu pastor lavando a igreja? Vamos lavar os banheiros da igreja? Vamos lavar a igreja? Vamos lavar a nave da igreja, como se diz? Vamos tirar poeira dos instrumentos? Vamos zelar pela casa do Senhor? Pelo conjunto todo? Porque se você virar para mim e falar assim, eu sou um servo, mas você não faz isso, servo é para servir. E é em todos os aspectos. Eu me lembro, e até hoje eu vejo isso, o meu pai até hoje lava a igreja. Ele é pastor da igreja. Até hoje, o meu pai e a minha mãe, eles lavam a igreja. Nós crescemos lavando a igreja.
Há um tempo atrás eu coloquei o grupo de louvor para lavar a igreja. Permaneceu? Quiseram ficar lavando a igreja? Não, porque é mais fácil a gente pagar alguém, tal, isso, aquilo. É incrível, né? E quer queiram ou quer não queiram, a realidade é essa. Ninguém quer fazer o serviço mais pesado. Porque cantar é fácil. É verdade. E é verdade mesmo, pastor, independente do seu ministério. Eu lembro que eu estava à frente do Ministério de Mulheres da minha igreja e o pastor me ligou um dia e falou: Carol, você pode limpar a igreja? Eu fiquei meio chateada. Confesso que eu fiquei meio chateada. E aí eu falei: ô pastor, eu não posso ir agora. Eu realmente não podia ir naquele momento, porque como ele tinha me avisado, próximo ao horário, como eu tenho uma empresa, é complicado para mim às vezes sair. Lógico. Aí eu falei: pastor, eu não consigo ir limpar durante o dia, mas eu posso ir mais cedo e dar uma geralzona lá e tal. Mas eu fiquei chateada. Se eu tivesse ouvido isso aí antes, eu ia ficar com vergonha e falar: desculpa, pastor, eu vou assim. A gente tem que entender que, e tem os dois fatores aí, né? Eu entendo muito bem quando a pessoa que é ministrante, quando a pessoa que é músico dentro da igreja, ela tem um trabalho e ela não pode ir, tudo bem. Tudo bem. Mas você não ir porque você se acha de uma certa forma superior? Não, eu sou músico. Eu vou lavar a igreja. Poxa, eu sou cantor. Eu louvo. Eu vou lavar a igreja. Para! Que isso? Não, vou fazer minhas unhas, vou fazer meu cabelo, né? Eu vou começar a passar roupa aqui, porque afinal de contas, quando der a noite, eu tenho que estar, né, bonito, bem apresentável e tal, isso aqui. Sentar naquelas cadeirinhas lá da frente, aquelas diferentes, vou sentar lá, tal, Sou doida pra sentar lá. Aí você tá todo top e a casa do Senhor tá bagunçada. Então, poxa vida. Então se perde o sentido de servir. Profundo. Não é? Se perde o sentido de servir. E aí, pegando a sua história, quando você ficou chateada... Não, tô morrendo de vergonha. Depois você pede perdão pro seu pastor. Vou pedir ao vivo no final do programa aqui. Então, assim, quando a gente se sente chateado, poxa, mas eu vou fazer isso? Peraí. Davi era servo. Hein? Vamos parar para prestar atenção. Todos os grandes homens de Deus eram servos. Totalmente servos. E nós queremos ser mais. Verdade. E uma coisa interessante também é que todos aqueles que eram da tribo de Levi, eles eram obedientes. E até mesmo aos pais. Aí vem um monte de molequinho querendo cantar na igreja, né? Um monte de criancinha querendo cantar na igreja, mas responde o pai, xinga a mãe, faz isso, aquilo outro. Que vida você tem para cantar? A criatura não arruma nem a própria cama, não arruma nada, não faz nada. E aí, o que você tem para você fazer? Peraí, se você não honra o seu pai e a sua mãe, que isso é um mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, você vai honrar a Deus? Acho muito difícil. Então, só para finalizar aqui o termo levita, né? Olha, acho muito mais bonito você dizer que você é servo. Porque, na verdade, você não é da tribo de Levi. Então, ser servo é muito mais bonito. O que você é? Sou servo. E servir mesmo, E servir mesmo. E servir mesmo. Eu canto, eu toco, eu lavo a igreja, eu tiro poeira dos bancos, eu tiro poeira das cadeiras, tiro poeira dos instrumentos, eu sirvo o meu pastor quando ele está pregando, vou lá e pego água e dou a ele, né? E se precisar de uma toalhinha também para enxugar o rosto, eu vou lá e dou a ele uma toalhinha também. Eu sirvo em todos os aspectos. Sabe por quê? O maior exemplo de servidão foi o de Cristo. Verdade. Ele veio e nos serviu até a morte. Fica a dica para você. Sirva ao Senhor. Ou você não estará nem ao exemplo de Cristo. Você estará. Amém? Amém. Pastor, eu te agradeço muito, muito pelo quadro de hoje. Eu tô me sentindo assim, eu tomei uma lavada aqui. O Senhor te usou. Todos nós. Muito. Eu espero que você que esteja em casa também tenha sido tão abençoado quanto eu fui com o quadro de hoje, com o testemunho da Jéssica, Amém. Entendeu? E é para isso, essa aliança aqui que o Senhor está fazendo com você que está em casa, comigo, com todos nós que estamos aqui, é para falar das coisas dele. Eu quero agora aproveitar esse momento também
para pedir perdão ao meu pastor André Longo. Me perdoa. Se precisar de limpar a igreja, pode me chamar. O senhor sabe que é difícil, mas pode me chamar. Eu estou à disposição para limpar a igreja também, pastor. Pode me chamar, tá bom? E você que está em casa, eu te espero amanhã com mais um testemunho, mais um programa. Acompanhe a gente também lá no portal, no www.revistaaliança.com.br. Pastor, dá para acabar com uma musiquinha? Você segura para mim? Vamos lá? Para ficar leve o ambiente. Né? Vou tentar cantar uma música. Essa música fala muito ao meu coração. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Amém. Até. Tchau. Tchau.